Então, de novo aqui, eu queria falar também dessa luta aqui que eu vi de madrugada. Cara, foi um negócio incrível, né? Paulo Borrachinha contra o Marvin Vettori. Algumas imagens aqui. Cara, sem brincadeira nenhuma. É, eu dou parabéns primeiro de tudo o Vettori, né? Foi lá, lutou, fez uma guerra que impressionou todo mundo. Impressionou pra caramba, né? Eu tô vendo aqui algumas imagens, né, deles. Vou clicar nessa daqui. Não tem nenhuma aqui para mostrar o restante. Mas tô nem aí, deixa. O que acontece? Vamos lá, por que eu tenho que aplaudir o Vettori? Primeiro, antes de tudo, no meu ponto de vista, a luta foi empate. A luta não teve, como eu posso dizer assim, um contexto, a não ser aquela hora que o rapaz tirou, né? O juiz tirou o ponto do Borrachinha. Esse negócio foi muito chato. Teve um momento que, porque vamos analisar o seguinte. Primeiro round pra mim, né? Olha só, chute bonito pegando na cabeça do Vettori. O Vettori, ele perdeu o primeiro round, entendeu? Segundo round, o Borrachinha tava perdendo. Perdão. Primeiro round, o Borrachinha estava ganhando, mas foi tirado um ponto do brasileiro, fazendo que ficasse 9-9. Na, na terceira rodada, ou seja, no terceiro round, teve lá a luta entre o Borrachinha e ele. E no meu ponto de vista, o Vettori ganhou o terceiro round. No quarto round, o Borrachinha volta de novo. Volta com chutes, ele remessa chutes em cima do Vettori, que é uma coisa incrível. E realmente esse italiano é muito bruto. Ele não é tão técnico. Ele não é muito técnico. Ele não tem uma técnica tão apurada que nem o Borrachinha tem, mas ele não parava de ir pra frente. Não parava, não parava, não parava. E era chutes e chutes em cima de chutes. E o Borrachinha acertando, acertando. E ele indo pra frente. E o Borrachinha ficou muito mais cansado do que ele. No quarto round, o Vettori ganha. Perdão. Borrachinha sim. Borrachinha luta contra ele. Ganha ele. No quinto round, o Vettori vai lá. Dá uma prensada no Borrachinha. E no meu ponto de vista devia ser empate. Mas como o Borrachinha perdeu um ponto. E eu não sei qual é o que os juízes veem e deixam de ver. Eu também posso estar errado, né? Com isso. Mas quando eu vi essa luta, eu peguei pensando comigo mesmo assim, porra, pra tu ver como é que o atleta chega lá. O atleta brasileiro, pra ele se destacar, ele tem que chegar logo nocauteando. E é muito difícil porque o Vettori tomou muita porrada na cabeça. O Vettori não parava de andar. Tomou muita porrada na costela, parecia que o corpo dele era feito de armadura, sabe? Era um cara, tipo assim, sem brincadeira nenhuma, as porradas que ele levava, parecia que não tava dando dano nenhum. E ele ia pro corner, em vez de ficar sentado na cadeira, não, ele ficava em pé, bebendo a aguinha dele, falando com os corner e tal, enquanto os borrachinhas sentavam na cadeira e ficava. Esse foi o primeiro, né? Agora vai pro segundo. Aí, então agora pro terceiro, né? Terceiro round, terceiro round. Ah, não sei o que, é o quarto, é o quarto. E quando chegou no quinto, tipo, parecia que o borrachinha falou assim, caramba, graças a Deus já tá acabando, porque o borrachinha estava muito cansado, estava muito debilitado. Segundo a entrevista também que ele deu, ele ficou 2 semanas sem treinar porque ele fraturou alguma coisa lá que eu esqueci do o que realmente aconteceu. Mas a entrevista dele está aí. E eu fiquei observando isso. Eu falei, poxa, 2 semanas sem lutar, sem treinar. E eu fiquei pensando comigo mesmo, e agora? Né? O que falta pro brasileiro continuar sendo os destaque? Porque
Veja os caras que ele poderia ter lutado nessa categoria que também complicaria. Por exemplo, Jaron Cannonier é um cara que não é, tipo assim, como eu posso dizer, muito técnico, mas é muito bruto. A gente tem o Robert Whittaker, que sim, pode dar um pesadelo muito bom pro brasileiro, né? E que veio da categoria de baixo, dos 77 quilos, e subiu, né? Kelvin Gastelum também, que veio da categoria de 77, pode ver que é pansudinho ele. E ele deu um trabalho pro Adesanya, entendeu? Ele deu um trabalho pro Adesanya legal, assim como ele dá trabalho para qualquer um da categoria. É outro também que pode dar uma dor de cabeça. Mas se vocês fosse vocês também assistiria a luta dele contra o Adesanya. É muito bom. O Kevin Gastelum deu um susto no Adesanya. Mas a gente também sabe que, por exemplo, essa categoria é muito movimentada, né? Principalmente desses caras que estão vindo de baixo, estão subindo. E, e eles querem porque querem travar. Por exemplo, olha só quanto ele estava no 77. Ele estava mais magrinho aqui. E do outro lado, sei lá, parece gráfico de computador. E do outro lado, o Kelvin Gastelum já na categoria de 85 quilos. Já tá mais gordinho aqui do outro lado. Então, pra tu ver como é que o cara secava, perdia bastante peso. E muitas das vezes eles têm que usar a própria toalha para tirar a cueca. Porque às vezes a cueca pode estar, sei lá, 100 gramas a mais. Entendeu? E ele tem que tirar isso, levantar as mãos e agradecer a Deus por bater peso. Então é uma categoria que tá bem perigosa. Então o Dana White falou o seguinte pro Borrachinha: ó, não tem como você ficar mais na categoria dos meios médios. Você está muito pesado e você sofre sempre quando tá na balança. Certo, Dana White? Sim, com certeza. A gente vê muitos treinadores, a gente vê muito técnico, por mais que o Vale de Ismael disser que o Borrachinha tem condições de ficar nessa categoria, é uma coisa muito difícil porque o atleta ele perde bastante peso, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, aqui do Robert Whittaker. Uma vez ele estava falando aqui, cadê ele? Ele estava falando o seguinte, que ele perdia cerca de... Ele fazia mais dieta do que treinava para bater o peso. Então, ou seja, às vezes o atleta ele tem que ter esse cara aqui, ó. Ele era do 77, igual o Kelvin Gastelum. Então ele mesmo dizia, ó, eu faço mais dieta. Aqui uma luta dele contra o Kelvin Gastelum, que também é da categoria de baixo. Dizendo que, ó, meu irmão, fazia mais dieta do que treinava. E era difícil desse cara perder. E ele só perdeu nas categorias mesmo quando ele não tinha condições de treinar, onde ele só tinha mais que fazer dieta do que treinar. Então ele tinha que chegar e falar assim, pô, ó, quero subir de peso, porque o UFC não ofereceu, ainda não oferece essa oportunidade para os outros lutadores lutar numa categoria mais confortável. Se ele tá no 77, inventa uma categoria de 80 quilos. Inventa uma categoria, por exemplo, o cara que tá no 70. O cara que tá no 70, ele pesa 90 quilos no máximo. Ele vai perdendo peso durante o camp. Não pode comer uma merda, não pode comer uma besteira. Caso de lutadores como o do Renan Barão também, que chegou a desmaiar durante a banheira. É uma coisa horrível. Então, ou seja, você olha e você pensa assim, pô, por que não inventam categorias onde o atleta pelo menos pode chegar, ó, se é 70, vão inventar o 74. Tem 74, tem 77 e temos a categoria de 78, 800 e não sei quantas gramas. Devia existir isso. Mesma coisa não só para ele, mas para outros lutadores também. O UFC teria mais cartel, teria mais lutadores, teria mais audiência. Então você tem ideia. Então, por exemplo, olha essa foto dele. Olha a massa muscular do cara. Aqui ele bateu o peso, pode ver que o corpo dele tá seco, né?
Aqui outras imagens dele. Mas no dia da luta, dá pra ver que ele ganhou gordura a mais. E tá com a pancinha. Então, tem que chegar e falar, ó, meu irmão, tem que subir de categoria. E o UFC não tá errado. Então, parabéns pros dois lutadores, dois gladiadores. Por mais que eu não acredite que essa luta seja do Vettori, né? Que é o Italian Dream. Acho que é um negócio assim. Mas eu dou parabéns pros outros. E que o Borrachinha, né? Dá pra ver a pancinha dele aqui no cantinho. Que eles continuem travando essas grandes batalhas. E o Borrachinha, tu merece sim o cinturão. Suba de categoria. É melhor pra você. Ficam com Deus.